Olá, meu querido jovem, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu like. E nesse momento nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina, que vem com o tema Jesus e o Budismo. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então nós vamos estudar aqui um pouco sobre a relação entre o cristianismo e o budismo. Será que tem alguma aproximação ou estas religiões se separam? E logo pela tirinha nós já podemos obter uma resposta. Porque enquanto o rapaz que está sentado, ele diz: a questão é esvaziar a mente, o rapaz que está em pé, andando, ele diz o seguinte: a verdadeira questão é o que preenche a mente. Então você percebe que o cristianismo, ele vai ensinar que não existe esse negócio de esvaziamento ou esvaziar a mente, não. O que o cristianismo ensina é que de alguma forma sua mente será preenchida, ou por Deus, que vai resultar em coisas espirituais, ou em Satanás, coisas carnais. Então isso vai diferenciar entre o cristianismo e o budismo. Também a concepção de luz, porque Siddhartha Gautama, ou o Buda, ele era ali um jovem que vinha de uma família muito nobre. Ele vai se deparar ali com o sofrimento e aí ele vai buscar entender o sentido da vida e a origem da dor. E aí ele vai procurar encontrar esse sentido até que, de acordo com a sua história, de acordo com a sua biografia, ele vai encontrar a iluminação debaixo de uma árvore, onde ele alcança um estágio superior. E a partir daí nasce o que nós chamamos de budismo. E hoje há mais de 520 milhões de seguidores desta religião. Então Buda, ou Siddhartha, acho que é assim que se pronuncia, Gautama, ele vai procurar por meio da meditação a iluminação. Diferente de Buda, Jesus, ele não precisou buscar estas formas para alcançar um nível superior. Na realidade, ele é o próprio Deus e ele diz acerca de si próprio: eu sou a luz do mundo, com base em João capítulo 8, versículo 12. Ele não precisou alcançar uma luz superior, não. Ele, na realidade, é a própria luz que ilumina o mundo. Então, a diferença entre Buda e Jesus é que Jesus olha para os seus seguidores e diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que não quer andar nas trevas, ele precisa me aceitar. Já Buda, ele vai ensinar que você pode alcançar esta luz por meio da meditação. O que também vai diferenciar estas duas religiões é a questão do sofrimento. Qual é a resposta do budismo e do cristianismo em relação ao sofrimento? Já para o budismo, busca a libertação do sofrimento por meio da disciplina. Ou seja, eu preciso fazer meditações, eu preciso buscar uma vida mais correta, evitar certo tipo de coisas para ser liberto deste sofrimento. Só que para a religião cristã,
A libertação do sofrimento começa com morte. A morte por meio de Jesus. E o sofrimento é o resultado do pecado, diferente daquilo que o budismo ensina. Para o budismo não existe pecado. Para o cristianismo existe um pecado e o resultado é a morte. E para com que a humanidade não sofresse este castigo eterno, precisava com que o Filho de Deus morresse na cruz do Calvário. Então, para o budismo, eu sou liberto do sofrimento por meio da disciplina. Para o cristianismo, nós somos libertos do sofrimento na primeira etapa por meio da cruz e também por meio da volta de Jesus. Sendo que na última instância, o centro é Jesus. Jesus é a solução do sofrimento. E em relação à iluminação superior, Buda, ele vai ensinar que você precisa chegar a um grau mais elevado, por meio de sua própria experiência, por meio da sua própria força, por uma busca, aí você encontrará essa iluminação. Já para o cristianismo, a iluminação no ser humano não ocorre por meio de uma obra humana, mas sim por meio de um agir sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, ele te humilha para depois transformar. Enquanto o budismo prega uma ideia de uma transformação por meio da aparência, por meio do exterior, o cristianismo prega algo interior. Precisa com que o coração humano seja transformado, e isso não ocorre por meio de esforço humano, mas por uma obra do Espírito Santo, que ele vai no coração humano, este coração duro, e ele acaba humilhando o ser humano, mostrando que ele é falho, que ele é pecador, que ele é mau, que ele é miserável. E a partir desta obra, essa pessoa passa a obter a transformação ao ponto que nós chamamos isso de novo nascimento. Ou como Paulo diz, que nós somos uma nova criatura, porque isto ocorre por uma obra sobrenatural. E o caminho da paz? O budismo ensina 8 passos do nobre caminho. Já o cristianismo, Mateus capítulo 11, versículo 28, há um convite especial. Qual é o convite? Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, só há uma forma de nós encontrarmos paz. Não são pelos 8 caminhos instituídos por Buda, não. É nos aproximarmos da verdadeira luz que ilumina toda a humanidade, ou daquele que é o verdadeiro descanso, como está em Hebreus, se não me falha a memória, no capítulo de número 4, que é Jesus de Nazaré, e por meio da sua graça maravilhosa. Então, se você nesse momento quer encontrar a paz, você precisa de quem? De Jesus. E esta obra não ocorre por meio de esforço humano, mas sim por meio de um agir sobrenatural do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, que este Espírito possa trabalhar em nossos corações para que venhamos alcançar a boa e perfeita que é a Tua vontade para as criaturas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo estudo
da lição da escola sabatina, que vem com o tema geral apologética, a verdade em tempos de dúvida.